Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, 6 de maio, quarta-feira, e nós vamos fazer uma prece para agradecer a Deus, o nosso Pai, pela vida, por este dia que está se iniciando, este presente que tivemos ao abrir os olhos. Elevar o nosso pensamento também ao nosso Mestre Jesus, também em gratidão, porque Ele, o nosso caminho, Ele que nos ensina, Ele que nos ajuda nesta caminhada. E através dos Espíritos de luz que o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai nos envia, o nosso anjo da guarda, os Espíritos protetores, temos tanto amparo no nosso dia a dia, a inspiração para os bons pensamentos, para as boas palavras, e que, portanto, nós queiramos ouvi-los e ter a sua companhia amiga. Por isso pedimos que eles fiquem conosco, espíritos de luz, e que seja um dia bom, leve, útil, e que possamos fazer o nosso melhor para fazer jus a este presente que tivemos ao abrir os olhos mais esta manhã. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. E que assim seja. Muito bem, então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos a um estudo, uma reflexão para o dia de hoje. Vamos ver o que nos vem? Vamos ver. Vamos ver. Capítulo 12, amem seus inimigos. Muito bem, o item 15 está dentro do assunto o duelo. Portanto, capítulo 12, item 15 é de Agostinho, em Bordeaux, 1861. Vamos ver o que nos diz. O homem que, por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, arrisca sua vida e a de seu semelhante em um duelo, é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, levado pela cobiça, às vezes pela necessidade, entra em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedi-lo. Esse infeliz é quase sempre uma criatura sem educação, com imperfeitas noções de bem e de mal, enquanto o duelista pertence, geralmente, às classes mais esclarecidas. O infeliz mata brutalmente, o duelista mata com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, levado por um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem como desculpa o sentimento de violenta emoção, pois entre o insulto e a reparação existe sempre um tempo para refletir. Ele age planejada e friamente. Tudo é estudado e calculado para matar com mais segurança o seu adversário. É verdade que ele também arrisca a sua vida. E é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, pois considera um ato de coragem o desapego à própria vida. Mas será que existe realmente coragem quando se está seguro de si? O duelo data dos tempos selvagens, quando o direito do mais forte fazia a lei. Ele desaparecerá com uma análise mais criteriosa e justa
do que significa realmente o verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem depositar uma fé mais viva na vida futura. Muito bem, e aqui termina a leitura do nosso item 15. Vamos lá então. Está dentro do capítulo Amem os seus inimigos, que tanto nosso Mestre Jesus recomendou na sua passagem aqui, recomenda para nós amarmos os nossos inimigos. E este tema, o duelo, que era aquele ato de confronto que nós vemos nos filmes de época, onde uma das partes, os homens, né, o gênero masculino, uma das partes ali se sentindo ofendida, tinha o direito de reparar a sua honra, né, para não ficar manchado diante da sociedade, como que a sua família foi envergonhada. Então eles iam e duelavam, que consistia em alguma forma de confronto, um perder a vida. E é deste duelo especificamente que o assunto trata, diretamente trata deste assunto, deste duelo. E ele está dizendo assim, olha, o duelo data lá dos tempos selvagens, né? Mas ele tende a desaparecer. No nosso caso, já desapareceu porque a lei civil não permite mais. Era permitido, inclusive havia um juízes ali que regulavam, né, essa prática. Hoje em dia, a nossa lei civil não permite mais duelo, esse tipo de confronto. Por quê? Porque já entendemos que isso é uma prática bem selvagem, que na época era necessário porque o sistema de justiça ali era precário, fazia o que podia, mas não conseguia atender a todos. E a própria sociedade, muito infantilizada ainda, se compadecia dessas práticas de honra, né, onde se tiravam vidas. A vida valia muito pouco, na verdade. E o que ele fala aqui? Quando a humanidade começar a perceber que não é só essa existência, que existe muito mais além disso, já não vai dar tanto valor para essas questões aqui de honra e tudo mais. Isso que conta, né, para nós. E ele vem falar, mas o que nós vamos, então, para nós não serve de nada, porque esse assunto é defasado, já não existe mais. Bom, se nós formos refletir dos ensinamentos, nós sempre temos o que aprender, porque olha só o que o Evangelho de hoje nos fala, que o homem que duelava na época era pior. Olha só as duas comparações que ele traz. É pior que aquele que entra numa casa, rouba e mata. E olha, isso até hoje é um crime civil muito grave. Pior tirar a vida de outro irmão. E ainda o homem que duela é ainda pior do que aquele que mata por violência, por vingança na hora, por instinto, né? Tá num momento de fúria, vai lá e tira a vida de outro irmão. Então, o duelista é pior que esses dois tipos. Vejam o quanto nós podemos aprender aqui. Por quê? Porque o homem que ia duelar, ele articulava, ele tinha tempo de premeditar, de botar a razão em si, de ver que aquilo não valia a pena, mas mesmo assim ele se compadecia de fazer isso. E hoje em dia nós não temos mais esses duelos, mas nós ainda temos duelos de confronto de ideias. Essas existem e são muito ferozes. Nós vemos na internet, né, as pessoas se ofendendo, se agredindo. Isso não deixa de ser um duelo, ficam
pensando ali como vão ofender mais, o que vão fazer, muito por questões às vezes de raça, de gênero, de política, de religião. Nós vemos aqui no nosso próprio canal muitas vezes comentários assim que se percebe que fogem da vontade da pessoa expor a sua posição, e sim que ela sente o prazer, né, de ofender aqui o nosso segmento espírita. E nós vemos isso com outros irmãos, inclusive próprios espíritas, que vêm aqui quando não concordam com algo que é dito, vêm aqui, ofendem, quase como um duelo mesmo. Que se tivesse frente a frente, olha, capaz que puxassem ali a arma ou a espada para tirar. Tamanha é a desconexão, né, de alguns dos nossos irmãos quando querem confrontar e ter razão, ter a sua honra, né? Ter a sua honra exaltada, ter a sua opinião validada, e aqueles que ousam desafiar, então, passam a ser inimigos. Mas se fossem inimigos, ainda diz o Evangelho, não seria tão ruim quanto as pessoas que articuladamente, na política vemos muito, alguns irmãos que vão seguir a carreira política e usam errado, né? Também fazem mau uso do seu poder. Então, tudo que fala aqui para nós, o nosso ensinamento, tudo que nós fizermos articuladamente, pensado, vamos para casa e ficamos pensando, mas o que eu podia fazer, mas eu vou me vingar, mas eu vou fazer, me cercar de todas assim para que aquela pessoa seja prejudicada. Não deixa de ser este irmão aqui, que é muito pior muitas vezes do que aquele que com raiva vai lá, fala, do que aquele que arma tudo para se fazer, né, que está defendendo a sua honra, mas na verdade é só o orgulho defendido, vaidade defendida, que são as chagas da humanidade. É bem profundo, né? Porque todos nós às vezes vestimos essa roupa, né? Um pouquinho, em maior grau ou em menor grau, todos nós às vezes vestimos essa roupa de duelistas, ou então temos vontade, nem que seja em pensamento, então que seja algo a ligarmos a nossa alerta quando vier à nossa mente esses pensamentos. Muito bem, vamos ao nosso livro dos Espíritos. Estamos na primeira parte, no capítulo 3. Ontem nós entramos no assunto sobre os vários mundos habitados. Estamos na pergunta 56, onde Allan Kardec vai perguntar o seguinte: a constituição física dos diferentes mundos é a mesma? E os espíritos vão responder: não. Eles não se assemelham em nada. Muito bem, o que Allan Kardec quis perguntar? Allan Kardec vem construindo o conhecimento. Nós só repetimos isso aqui todos os dias. Então, quem chega, escuta e abre uma pergunta ou lê uma pergunta não vai entender o contexto. Então, é importante voltar. Porque Allan Kardec já perguntou: todos os globos são habitados? Os espíritos responderam sim. E aí ele vai perguntar: tá, mas então eles são todos iguais fisicamente? É como perguntar assim, se alguém que está chegando agora no planeta Terra perguntasse assim: olha, ele tem seres, tá, e esses seres são todos iguaizinhos fisicamente? Não. Os globos também não, mas vai além. A constituição física, os elementos que constituem os planetas são diferentes. A ciência já comprovou, já sabe disso, já comprovou. Se ficou curioso, vai dar uma pesquisada na internet de que são constituídos os planetas que nós já conhecemos.
Na verdade, por que estão desbravando agora a Lua? Porque lá há um elemento que nós não temos aqui, né? É um dos motivos, é disso que se trata. E essa constituição diferente explica muito do porquê nós não podemos ver elementos que lá constituem. Então, o que basta para nós sabermos aqui? É tudo igual? Se nós esperarmos ver outros mundos habitados igualzinho ao nosso, isso nós não vamos ver. Por quê? Porque a constituição física daqueles planetas lá são diferentes da nossa. São outras tabelas periódicas, outros elementos que constituem aqueles planetas habitados. Por hoje é o que nos basta saber. Vamos encerrar então, fazendo uma prece e elevando o nosso pensamento a Deus, mais uma vez ao nosso Pai, em gratidão pela oportunidade bendita da vida, desta existência e deste dia. Que seja um dia de luz, que seja um dia útil e que nós possamos te sentir, Pai, te sentir, Mestre, e toda boa espiritualidade que tanto faz por nós. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.